Arte em fundo branco. Quem sente na pele. Tema: albinismo. Comitês de Promoção da Igualdade de Gênero e de Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual e da Discriminação. COGEM primeiro grau e COGEM segundo grau. Meu nome é Tatiana Oliveira Moreira, eu sou uma mulher com albinismo, negra. Então, em relação ao albinismo, eu tenho a pele bem clara, cabelos bem claros, um louro. E como características da negritude, né, tenho o nariz arredondado, cabelo bem cacheado. Tô de óculos preto, tô com um casaco branco e preto, uma blusa vermelha e ao fundo tem um painel preto. Estou no TJRJ desde 2012. Entrei no concurso pelas vagas, pelas cotas para pessoa com deficiência, porque o albinismo também tem como característica a baixa visão. Então, acho importante explicar um pouquinho o que é o albinismo, né? Que tem muitas pessoas que não sabem. O albinismo é uma alteração genética que acontece quando tanto a mãe quanto o pai têm o gene recessivo para o albinismo. E aí, em decorrência, né, dessa alteração, a pessoa não produz melanina. Então, por isso, né, o tom de pele bem claro, além do cabelo claro, os pelos, porque a melanina é a substância que dá cor ao cabelo, à pele, aos pelos. E também interfere na coloração da retina, e isso interfere também na visão, e por isso a maioria das pessoas que têm albinismo tem também baixa visão, que é considerado uma deficiência visual. Eu tenho 45 anos, então eu fui criança na década de 80 e se hoje tem pouca informação, poucas pessoas sabem sobre o albinismo, imagina no começo da década de 80. Então, tanto minha mãe quanto meu pai tiveram a informação que eu tinha albinismo, mas se depararam com muita pouca informação. Então, em relação ao cuidado com o sol, em relação ao cuidado com a visão. E já aconteceu, por exemplo, quando eu era criança, né, os meus pais não terem noção de como era a necessidade dessa proteção, e eu passei o dia ao ar livre, aí tive queimaduras, né? Eu sempre fui a diferente da turma, e aí ainda eu falo sempre que eu não era a lourinha da turma, né? Aquela que era ali o padrão que a mídia colocava na época, né? Como a bonitinha. Não, eu era a branquela, né? Que tinha pele muito clara, a que tinha o cabelo que todo mundo falava que era um cabelo ruim. Eu acho que um ponto importante foi o afeto, né, da minha família, dos amigos. Isso me fortaleceu para aprender que eu não estava errada, né, que eu era diferente, que as pessoas são diferentes. A falta de informação faz com que as pessoas com deficiência acabem desacreditando nelas próprias, né? Eu por muito tempo achava que era uma incompetência minha não ir bem nos concursos ou não ir bem nas provas, né? Até entender que eu tinha uma desvantagem aí, né? E tinha uma falta de acessibilidade que me deixava em desvantagem em relação a outras pessoas. E aí um outro ponto importante também para ser falado é a questão do 13 de junho, que é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Albinismo, que foi implementada pela Organização das Nações Unidas em uma assembleia em 2014, para destacar, né, e para chamar a atenção para a importância de se compreender, né, o albinismo, e também atuações em relação à melhoria, né, da qualidade de vida, da inclusão. Aqui no Brasil, assim como, né, em muitos países do continente africano, a maioria das pessoas com albinismo são de famílias negras. E aí aqui no Brasil a gente sabe que as famílias negras é a maioria entre as famílias pobres, né? E isso, para as famílias com crianças com albinismo, gera ainda mais
vulnerabilidade no sentido que as pessoas têm menos acesso às políticas, né, de saúde, de educação. Em alguns lugares tem pessoas com albinismo que morrem muito cedo, com menos de 40 anos ou por volta de 40 anos, por câncer de pele. E eu fui tomando consciência disso ao longo do tempo, né? Acho que é o que na última década e nos últimos 10 anos eu fui participando mais de movimento social em relação tanto das pessoas com albinismo quanto da negritude. No mestrado eu estudei muito sobre relações raciais. E em 2022 eu escrevi um livro infantil que chama A História de Ayana. É uma história de ficção, né? Um pouco inspirada em algumas experiências minhas, mas também em muitas outras histórias que eu escuto e já escutei. E aí é a história de uma criança que ao longo do crescimento vai aí se descobrindo algumas coisas em relação ao albinismo, em relação à sua pertença racial, né, a sua pertença familiar. E foi um livro que eu escrevi que era um livro que eu queria ter lido na infância, né, ter tido acesso na infância e na adolescência, que eu espero que possa contribuir para que as crianças e adolescentes possam ter acesso à informação e possa se reconhecer na diversidade, né, saber que não é menor, né, que não é uma pessoa menos potente por ter o albinismo. Arte branca em fundo azul. Assinatura do Departamento de Comunicação Interna do TJRJ.